Fala, gente. Estamos aqui mais um podcast hoje com duas pessoas super especiais. Vamos começar por ordem de graduação. Primeiro, grande mestre Flávio Bering está aqui com a gente. Mais uma vez e vai estar sempre com a gente. Né? Mestrão, já vou te colocar nessa. Com certeza. Faixa vermelha de jiu-jitsu, anos e anos e anos de jiu-jitsu, uma pessoa extraordinária, viaja o mundo inteiro divulgando jiu-jitsu pra gente. E o nosso outro convidado, eu vou confessar, né, apesar de ele ser muito amigo meu, um cara que eu já patrocinei, a Dragão já patrocinou, mas eu falei, eu vou fazer um teste e vou colocar o nome dele no chat GPT. Eu quero ver o que vai aparecer. Então eu faço questão de falar para vocês aqui o que apareceu, para vocês verem o nível dessa pessoa. Vamos lá. Deixa eu achar aqui, velho, é que eu vou chegar lá. A tecnologia. Tá falando da tecnologia. O papo já fluiu aqui antes da hora aqui. Mas, ó, quando eu falei que eu ia entrevistar Rodrigo Cavaca, ó o spoiler, ele me falou o seguinte: que honra entrevistar uma lenda viva do jiu-jitsu. Tá escrito aqui, ó. Mas esse chat GPT é muito moderninho. Lenda viva tá aqui do meu lado. Não, essa é uma lenda já formada. Está formada. Um dos mais importantes atletas e treinadores da história do jiu-jitsu, tendo como um dos treinados o Marcos Bochecha, que era um super nome do esporte. Recebeu a faixa preta em 2005, bicampeão brasileiro, 2 vezes vice-campeão pan-americano, bicampeão europeu, campeão mundial e líder da equipe Zenit. Rodrigo. Tá tudo certo aqui? É tudo verdade? Por aí, eu acho que não me lembro muito dessa época. É tudo verdade, eu posso dizer, é tudo verdade. O Cavaca, a gente patrocinou o Cavaca. E quando foi o Cavaca? Foi no ano de 2000. Anos 2000. No ano começo, não foi no ano 2000 mesmo. 2000. Passou por todas as faixas. Todas as faixas, até a preta na Dragão. Então a gente tem uma história assim muito legal. Né? Outro dia eu fui na academia lá na Zenit do Cavaca e ele me chamou lá na frente para contar para os alunos dele de algumas coisas que aconteceram aí, e eu contei algo lá para os alunos dele, que eu vou contar agora, já para a gente começar, que ele foi um dos únicos de tantos atletas que a Dragão patrocinou, assim, acho que deve ter sido mais de 100, né, mestrão? Você já participou de tanta bem foto mais, com a gente, acho que muita gente, bem ele mais. foi um dos únicos que quando ele teve que sair, ele teve uma outra proposta, na verdade, e ele veio conversar comigo. Né? Ele abriu o jogo pra mim, sentou na minha frente, a gente brincou, né, que ele quase chorou, né? E eu falei pra ele, era uma proposta melhor, eu falei, cara, vai, porque a proposta que você tem é melhor, eu não consigo cobrir. E acabou que a gente virou muito amigo. Tem muita história pra contar hoje, a gente vai falar muito de jiu-jitsu, mas não a luta, mas a gestão, que é inclusive, né, o Cavaca, eu vi aqui no seu Instagram, você tá com um curso, eu queria que você contasse, acho que é melhor partir de você explicar o que você está fazendo pelo jiu-jitsu hoje. Vamos lá, Cavaca. Primeiramente, eu queria agradecer esse convite, eu estou me sentindo muito honrado de estar aqui, né, ao lado do seu lado, que é um grande amigo, né, que começou como um patrocinador e se tornou um grande amigo. Tenho sempre tive um carinho muito grande por toda a tua família, a forma que vocês sempre me receberam, né? E a Dragão é o que é por causa dessa base que vocês têm. E ao grande mestre, né? É uma honra sempre tê-lo, sempre aprender, né? Se sentir faixa branca sempre ao lado de uma pessoa tão importante em todos os sentidos para as nossas vidas, que somos praticantes de artes marciais, né? Uma pessoa que construiu o jiu-jitsu no Brasil, né, desde que ele chegou, e aprender sempre é muito importante. Então, para mim, estar nessa mesa aqui tem um significado muito especial. Sim, a gente tem hoje um curso, uma mentoria que chama-se Mais Lucro, Menos Medalha. O tema é bem impactante mesmo para chamar a atenção e vai muito de acordo com o que a gente pode até conversar aqui. Né, sobre o que a gente estava conversando nos bastidores, é que a gente não precisa focar 100% em medalhas e não precisa focar 100% em lucros, né? Mas que hoje a academia ela é também uma empresa e que a gente vende uma prestação de serviço que muda vidas, né?
E todo trabalho ele requer uma recompensa, que é uma monetização em cima disso. Mas a gente nunca deve vender o jiu-jitsu sem perder a sua essência, né? Mas a gente tem que entender esse equilíbrio de trazer o que é bom do passado para os dias de hoje, deixar o que é ruim para trás e entender que o processo hoje atual ele requer esse pensamento profissional também para que hoje pessoas tenham acesso ao jiu-jitsu, porque antigamente existiam poucas academias, hoje existem milhares de academias com pessoas que sustentam suas famílias através do trabalho vindo do jiu-jitsu, né? Então é isso que eu passo para as pessoas, é um propósito que eu tenho de vida, assim como eu vi o mestre falando agora nos bastidores, que que ele é um mensageiro, né, do jiu-jitsu, né, que ele transmite, ele viaja o mundo inteiro, passando à frente, desculpa a palavra que o senhor usou, mestre, o missionário, o mestre é um missionário do jiu-jitsu, né, e eu achei, quando ele falou isso, tocou profundamente meu coração, porque eu tenho um quadrinho no meu escritório lá em Santos, que eu faço todos os meus colaboradores que entram para trabalhar conosco, uma reunião inicial e falo, escreva 3 objetivos de médio a longo prazo que vocês buscam, que vocês vão buscar aqui, nós vamos buscar juntos por isso, né? As missões de vocês na vida aqui, em qualquer coisa, seja profissional ou pessoal. E eu tenho também o meu lá. E uma das coisas que está escrito, uma das 3 coisas que está escrito é levar o jiu-jitsu para todos os cantos do mundo até o último dia que for possível, né? Então esse é um dos pontos que está escrito lá nesse quadrinho há alguns anos já, e eu não apago. Foi o mestre que escreveu? Por acaso foi o mestre que andou por lá? Não, mas é por isso que eu acho que a gente conecta tanto assim em relação, por isso que, eu me sinto tão honrado de estar aqui hoje, porque é muito alinhado, né? Acho que isso é tudo muito alinhado e esse é o verdadeiro propósito. E essa mentoria tem um propósito, né? Porque quando nós fomos criados numa rotina de trabalho e a nível de competição, a nível de viver essas fases de progressão no jiu-jitsu, chega num certo ponto a nível de ser atleta, que você, campeão mundial é o ápice do atleta na faixa preta e depois disso, para você dar continuidade, você tem que buscar seu espaço fora do país. E a gente vê praticamente todos os campeões mundiais, e hoje o sonho de todo o atleta do jiu-jitsu é mudar para o exterior, é viver fora, tal. Não que não possa existir, eu tive essa experiência de 2010 para 2011, cheguei lá, tinha um contrato excepcional, que assim, incrível que eu tinha lá todo o suporte, eu não fui lá de ilegal nem nada, eu cheguei já todo o respaldo, visto de trabalho, a academia com centenas de alunos, cara, tudo que eu podia ter do bom e do melhor eu recebi. Só que muito do que eu achei que era muito, na realidade não era tanto assim. E o que eu achei que era pouco, que era a minha academia aqui em Santos, com 200 alunos, uma academia alugada, que eu não tinha uma estabilidade financeira tão boa quanto lá, acabei vendo que realmente aquilo sim mexia muito comigo. E eu resolvi voltar, quando eu entendi isso, quando eu senti isso. Eu voltei com o propósito, eu vou voltar, só que eu vou encerrar minha carreira um dia profissional de atleta, né? Eu já tenho a minha academia, tudo, não dedico tanto tempo a ela porque eu sou atleta, mas eu sei que a hora que eu parar, eu vou colocar esse meu propósito em prática. Por quê? Porque é muito injusto as pessoas terem que receber essa direção de que eu tenho que, para viver do que eu amo, ficar longe de quem eu amo. Ficar longe da cidade onde eu amo. Por que a gente não pode fazer isso tudo, sendo que é uma profissão? Isso é a profissão, toda profissão é treinável, toda profissão é ajustável a qualquer cultura. Então eu vou voltar para o Brasil, um dia eu vou aprender como é que se trabalha, como é que se faz uma academia se tornar uma empresa para se dar uma vida de saúde financeira para qualquer família, qualquer pessoa que optar por isso. E quando eu tiver os meus resultados, que eu vou aplicar na minha empresa primeiro, depois eu vou começar a transmitir esse conhecimento para que as pessoas também possam viver do jiu-jitsu assim como eu. E aí que surgiu a mentoria, há 2 anos e meio atrás. Hoje nós temos em torno de 300 mentorados no mundo todo, é uma comunidade que está crescendo, são líderes de academias, donos de academias que fazem parte, não só de jiu-jitsu, mas de artes marciais, onde nós transmitimos os pilares básicos do empreendedorismo, onde nós falamos de gestão de pessoas, onde nós falamos de capacitação de professores, onde nós falamos de vendas, onde nós falamos de marketing, onde nós falamos dos pilares básicos de qualquer empresa, pequena, média empresa, possa ter
para se tornar algo rentável, sustentável, sem se perder a essência do jiu-jitsu da arte marcial. Eu achei bem interessante o nome, quando você fala menos medalha. Porque o mestre fala muito isso. Né? O título ali é efêmero. Aquilo ali não é o que vai ficar. Né? As pessoas lembram disso, mas não é o que vai ficar. Não é isso mesmo. Exatamente. Eu acho que a medalha ou o sucesso, quando eu digo sucesso de competição, ele tem seu tempo. Você teve o seu tempo e, em um dado momento, você teve que despertar para um outro patamar. E com a medalha é um título efêmero, quer dizer, sabe, aquilo pode ser hoje e amanhã não será mais, não por falta de competência sua, não, mas por falta, às vezes, de tempo para se dedicar. E a vida do competidor sempre tem certas limitações. Então, como você diz, menos medalhas é interessante porque faz com que as pessoas entendam que o objetivo principal é a formação do indivíduo. Tanto que uma pessoa que vai ser graduada faixa preta, ela tem que demonstrar a sua capacitação intelectual, técnica e pedagógica, porque ele terá o compromisso de transmitir conhecimento, não de mostrar técnica, mas de transmitir conhecimento, fazer com que as pessoas que estão lhe ouvindo entendam que aquilo ali é um processo e tem fundamentos e objetivos. E para isso é preciso que as pessoas tenham uma formação básica consistente. A formação universitária é fundamental, é importantíssima. Agora, se você não tem formação universitária, mas tem um preparo intelectual, de formação pedagógica, isso já lhe será um patamar, quer dizer, um passo para você conseguir se transformar vamos dizer, num gestor de conhecimento. Quer dizer, muito mais do que simplesmente... Porque eu dividiria da seguinte forma. Primeiro, você tem o instrutor. O instrutor nada mais é do que uma pessoa que tem a capacidade, conhecimento, lastro, mas precisa de mais maturidade para poder saber transmitir com precisão aquilo que o aluno precisa aprender, não aquilo que ele sabe. Não aquilo que ele gosta de aprender. Tanto que eu vejo muitas vezes na internet as pessoas falarem, eu gosto de fazer assim. Mas para o aluno não interessa o que você gosta, interessa o que ele precisa receber de você para ser melhor. Então, você pode dizer o seguinte, na minha condição, eu ontem estava dando aula, falei isso 2 vezes, na minha condição, esta posição, eu preciso fazer adaptações de condição física, para que eu possa melhorar o meu desempenho. Agora, na hora que eu vou transmitir para você, eu chamo alguém para que faça com perfeição aquilo que você precisa entender, que a partir daquele instrumento básico, você deverá se desenvolver. E não simplesmente copiar o que eu faço. Porque copiar o que eu faço, sabe, às vezes até a cópia não é tão difícil. O difícil é você fazer a pessoa entender até a questão básica. Por que eu estou fazendo isso? É isso, é o porquê. Por que eu estou fazendo isso? É a mesma coisa, o aluno entra na sua academia, a primeira pergunta, né, normalmente que ocorreria seria, por que você veio aqui? O que você está buscando? Perfeito. A pessoa diz, eu vim aqui porque eu sei que isso aqui vai me instrumentalizar com capacitação, de maneira que eu seja mais seguro, tenha mais autoconfiança, que eu possa me defender. Então, quando a pessoa fala em defender, já criou uma certa ilusão que nem sempre é verdadeira. Então, a primeira coisa é a seguinte, você vem aqui, você vai receber, né, orientação para que você possa ter, certamente, conhecimentos, a partir de fundamentos que vão lhe estruturar emocionalmente, para que você possa se comportar diferentemente. Agora, o elemento técnico é uma composição dentro do elemento principal, ou do instrumento principal, que é o comportamento. Quer dizer, como é que eu me comporto face a esse aspecto? Então, quando você fala, por exemplo, em medalha, a pessoa ganhou um campeonato, subiu ao pódio. Agora, imagina esse camarada subiu no pódio e receber a sua graduação no pódio. A graduação é tão efêmera quanto foi a vitória. Vai dissipar rapidamente, ele não está preparado. Aquele não é o momento para você graduar, aquele momento é o momento para você celebrar um acontecimento que, como eu disse, é efêmero, ele não tem a consistência porque ele não tem longevidade.
enquanto você for atleta, você terá longevidade, mas você tem que se dedicar cada vez mais, porque os atletas emergentes vão te pressionar. Então, esse é um ponto de vista e que eu martelo muito em cima disso. Então, eu vejo dentro disso tudo, que esse trabalho que você desenvolve, eu tenho acompanhado na internet, os seus posts todos são muito interessantes, muito consistentes, e a sua linguagem é uma linguagem de acesso a qualquer pessoa. Então, isso é importante, porque não adianta você criar uma linguagem que não seja de acesso às pessoas, não te compreendem, não entendem o que você está propondo. Então, quando você desenvolve um trabalho dessa ordem, essa mentoria, em que você ajuda as pessoas a se estruturarem tecnicamente, não só na questão do jiu-jitsu, mas tecnicamente na administração do negócio, isso é muito importante, tendo em vista que, principalmente no meu caso, eu até faria o curso, porque eu vou dizer para você o seguinte: eu sou sem dúvida alguma, um missionário, quer dizer, um missionário, sabe, o que eu consigo administrar, a não ser o meu desejo e a minha vontade permanente de botar o kimono e ensinar. Perfeito. Sabe, quer dizer, então, aí, uma pessoa como eu precisa de um gestor. Perfeito. O mestre, é até incrível, né? Eu ainda me surpreendo com as palavras do mestre. Estou com o mestre há tantos anos, né? Mas um exemplo disso foi o evento do mestre, o evento de 80 anos do mestre, 70 anos de jiu-jitsu, que apareceu de faixa branca. Né? Quer dizer, então, escutar ele falar isso agora para você, né, é de uma humildade. Sim, né? mas não tô, é isso. Mas esse é o verdadeiro faixa preta, né? Exatamente. Esse é o verdadeiro faixa preta. Está além do valor da medalha, Exatamente. ou da faixa do jiu-jitsu, mas é o que ele te traz para a vida, né? Exatamente. É um ensinamento para a vida, isso. Eu vejo muito, Fulvio, em relação a isso, a pessoas como o mestre. Eu até estava falando isso ontem, todo domingo eu dou aula na minha academia em Santos, né? E eu faço um encerramento diferente. Eu treino com todos eles, é um treino livre, no dia de domingo, para trazer os amigos, trazer os familiares. Aí eu sento com eles ao final do treino, faço um círculo grande, assim, ontem tinha umas 40 pessoas, aí sentei e eu falo algumas coisas sobre isso. Né? E eu estava falando exatamente sobre isso. Eu sou uma pessoa assim, existem muitas pessoas, eu acho muito feio as pessoas se auto-intitularem alguma coisa. Por exemplo, e o título mestre para mim sempre foi algo muito especial voltado da arte marcial. Nós não estamos falando de nível de graduação de cor de faixa na cintura. Sim. Nós não estamos falando de formação acadêmica. Nós estamos falando de essência de arte marcial. Né? Então, assim, eu até falei brincando, eu falei, tem uns malucos às vezes que mandam pra mim, o WhatsApp tá lá, mestre fulano de tal, né? Tipo, o cara se auto-coloca, nunca vê ninguém. E aí, mestre, né? Esse cara, só ele chama ele de mestre, né? E assim, a pessoa... E aí a gente pega pessoas como o mestre, né? Como o mestre Flávio, né? Que, caramba, assim, dá vontade de chamar de mestre, né? Dá vontade de chamar de mestre. Mas por quê? Exatamente por essa atitude, por essa fala, por essa colocação, e você viveu muito mais ao lado do mestre do que eu, né? Mas por ser um faixa branca para o resto da vida, por agir com características de faixa branca, de querer sempre aprender com humildade, de adquirir conhecimento, porque isso lhe torna cada vez mais capacitado, né, para ser denominado mestre. Então, só que é muito difícil ter esse nível de visão, de percepção. Isso só realmente quem está pronto para ser intitulado mestre tem a habilidade, a capacidade de conseguir linkar, eu vejo, estas características para chegar nesse ponto. Será que é o tempo de vida, mestre, que ensina isso pra gente? Não, não é não. Não é, ajuda muito. Não é não, porque eu já tenho outros, né? Existem outros aí que não aprenderam. Não aprenderam nada. Eu ia dizer isso. Eu ia dizer. Você sabe, curioso, até baseado nesse ponto que você abordou, uma coisa curiosa. Uma vez eu fui, porque eu não vou nunca médico, né? Eu não tomo remédio, sou saudável. Então o que acontece é o seguinte, mas eu fui ao médico, eu tinha um problema, não tinha um problema, eu tinha um fato que precisava ser orientado clinicamente. Eu fui, então, a pessoa, no caso, bem jovem, e
O curioso foi o seguinte, eu cheguei, você talvez tivesse o quê? Chegasse aos 40 anos, estava muito. Então, eu tinha que chamá-lo de doutor. Né? E por que ele me chama de Flávio? Né? Então, mas eu acho que a natureza, então eu passei a chamá-lo pelo nome. Né? E eu vi que havia um certo incômodo da parte dele, porque o doutor para ele é pesado. Né? Dá vontade que eu às vezes é o seguinte, então você não me chama de Flávio, você vai me chamar de grande mestre Flávio. O que passaria a ser uma aberração dentro da minha linha de pensamento, porque a minha primeira vez que me chamaram de mestre foi mais ou menos na década de 90, a década de 90, com o Marcelo, meu filho, disse, pai, você é um mestre, você tem que se chamar de mestre. Eu digo, mas que coisa é essa, sabe? Eu disse, eu sou um professor e você é professor a vida inteira. Não, você é um mestre e tal. E aí começou, nasceu o mestre a partir daí. Uhum. E curioso também é que o Marcelo tinha essa característica, ele chamou o Hélio Gracie várias vezes de mestre, e o Hélio disse, me chama de mestre, não, eu sou professor, sabe? Porque o rótulo, né? O rótulo pode transformar as pessoas e as pessoas podem assumir coisas, sentimentos e percepções que, no fundo, elas não correspondem ao que ele tem de lastro para poder oferecer. Perfeito. Não, essa história de mestre, né? Eu lembro quando eu conheci o mestre, era o tal lá mestre, eu conheci o mestre, eu vim do judô. E no judô você não chama de mestre, né? O teu professor é o sensei. Né? Mas você não chama de mestre, nem os mais graduados. Aí é o faixa kodansha, mas a gente não tem essa... Na minha época, não tinha esse costume de chamar de mestre. E eu lembro uma vez, o mestre foi em casa, meu pai fez um churrasco lá para ele, acho que tava... Raul Gazola lá. Tinha pessoas, E todo mundo, pô, mestre. Eu falei, mas caramba, mestre? Né? Porque na minha cabeça, mestre era uma ideia... Mas eu não conhecia muito o mestre ainda. Né? Mas é isso. Né? E hoje a gente vê, sei lá, às vezes o cara tá dando aula numa academia de faixa marrom, o aluno dele já tá chamando ele de mestre. Exato. Né? E eu cansei de ouvir o mestre falar, eu já vi brincadeiras tipo mestre de obra, ou tipo... Não, mas é isso aí mesmo. É a partir do 7º grau. Sétimo. Então, mas mestre aí já entra, é muito subjetivo de acordo com a avaliação que você vai proporcionar. Exatamente. Devido a que referência. Mas eu vou dizer assim, a gente está falando sobre a essência de arte marcial. A essência de arte marcial não envolve nem a faixa. Não, né? Eu acho que envolve o conjunto de características que fazem com que as pessoas que vivenciam ao lado dessa pessoa denominarem aquela referência como mestre. É um reconhecimento. É o reconhecimento pelo conjunto, e não são habilidades técnicas, não é ser casca grossa, não é uma faixa coral na cintura. Eu vejo que é muito mais, se a gente direcionar especificamente pela essência, é quem aquela pessoa é dentro e principalmente fora do tatame. Né? Se aquela pessoa é uma referência para que possa ser o seu super-herói em todas essas áreas da vida. Né? Então essa pessoa sim deve ser denominada de mestre. Essa é uma coisa curiosa. Quando em mais ou menos 96 tinha uma academia que uma pessoa me representava nessa academia e eu fui dar uma aula especial para o pessoal graduado. Eu disse, a aula de hoje vai ser diferente. Nós vamos fazer uma aula simulada. Vocês vão fechar os olhos, eu vou descrevendo a técnica e você vai realizando sem parceiro. Eu quero que você interprete aquilo que eu estou transmitindo. Porque para mim era o meu teste. Será que eu sei transmitir competentemente, com palavras que sejam compreensíveis e que as pessoas entendam o que ele deve fazer? Então, para mim foi, eu até alguém, num dado momento, disse, você é completamente louco. Você é louco fazer um negócio desse. Mas a minha loucura tem algum significado, eu vou buscar alguma coisa diferenciada. Sim. Porque não é só a pessoa ter a capacidade de interpretar aquilo que eu estou falando, é eu ter a capacidade de transmitir, sim, com certeza, competentemente. Perfeito. E com clareza para que a pessoa possa executar. E foi curioso, porque todos fizeram. Sim. Isso prova que a transmissão estava correta. Então eu fiquei feliz comigo mesmo. Poxa vida, que coisa boa. Então eu posso transmitir. Quer dizer, e na época não se falava nem em
fazer cursos online, esse negócio. Quando apareceu o primeiro curso online em que eu fiz, eu disse, é fácil. É fácil, eu já fiz isso. Já fez isso. Sabe? Então, então, quer dizer, a aula de ontem, né, que o Fulvio participou lá, o fato é o seguinte, foi uma aula online em que, num dado momento, ao descrever o movimento, sabe, a pessoa que está recebendo aquela informação, ela tem que visualizar, interpretar. Então, ela precisa ser tão precisa e tão descritiva, de maneira que todos os seus movimentos sejam naturais. Perfeito. Você entendeu qual é a posição da mão? A mão é assim por a seguinte razão. Então, você vai descrevendo o desenrolar daquela história. Então, eu acho que aí você classifica uma pessoa que faz um trabalho desse já com um nível bem mais aperfeiçoado, né, de ensino. Porque o que é na pedagogia nada mais é do que a forma correta de ensinar, transmitir conhecimento. Não basta saber para si, tem que você passar o recado para o próximo. Exatamente. Né? Por isso que eu digo, olha aí, não me peça para mostrar. Perfeito. Eu não sou mostrador de nada, eu não sou exibicionista, me peça para ensinar. Sim. Eu só sei ensinar. Sim. Então, porque o professor tem que ter essa responsabilidade, esse compromisso. Então, e o aperfeiçoamento do indivíduo é que vai dar ele patamar, ou pelo menos de interpretação das outras. Quer dizer, quando as pessoas chamam, quer dizer, me tratam como mestre, para mim é uma lisonja, sabe? Eu fico lisonjeado de saber que as pessoas me veem como tal. Perfeito. Porque então eu estou cumprindo a minha missão com correção. Mas é isso, mestre, exatamente. Eu vou fazer um detalhe. Uma vez eu estava na França, numa academia grande, de um grande mestre de Aikido, chamado Christian Tissier. E o Christian Tissier, no dado momento, me chamou. Eu estava assistindo, numa brechinha da porta, eu estava assistindo a aula dele, eu queria assistir. Bom, não é só por ser o mestre, sim, eu quero aprender. Então eu estava assistindo, ele percebeu várias vezes que eu estava ali, num dado momento ele disse, entra aqui, por favor. Eu estava de kimono. Eu estava esperando ele terminar para depois trocar o kimono e começar o meu curso com o pessoal de lá, com outras pessoas, né? Então ele me chamou e ele me fez uma apresentação com o seguinte, é uma pessoa que eu chamo de mestre. Quer dizer, vindo de um nível do Christian Tissier, que é o topo do Aikido, que é o topo do topo. Então aquilo para mim foi uma visão fantástica. Eu digo, puxa vida, é uma pessoa que é de uma arte diferenciada e que é muito seletiva, né? A pessoa dar esse tratamento. Então eu me senti extremamente honrado de poder, e ele ter interrompido a aula dele para fazer uma referência desse tipo. Então, aí é o tal negócio, Cavaca, o Fulvio, não olha para dentro de você assim, eu sou. Exato. Você não é nada, meu filho, nada. Vai, continua aprendendo, continua procurando o caminho da evolução pessoal, porque é para que você possa sustentar o que as pessoas pensam de você e o tratamento que as pessoas dão a você. É você, a tua obrigação, saber sustentar isso, sem vaidade, porque não adianta você botar uma capa de vaidade, só porque eu sou, porque tem tanto cara que diz que é e não é nada, né? Exato. É isso aí. Eu acho que hoje, né, exatamente por conta de pessoas como vocês, o jiu-jitsu mudou demais. Né? Se a gente pegar o jiu-jitsu, a gente até estava conversando antes aqui, né, da essência lá do jiu-jitsu, da história do jiu-jitsu, né? Mas o que eu peguei do jiu-jitsu, começo dos anos 90, que foi quando eu fui treinar lá com o senhor, o jiu-jitsu era uma coisa que você falava para eu treinava, às vezes eu ia treinar judô ainda, eu falava, pô, tô treinando jiu-jitsu, as pessoas já me recebiam de uma forma diferente. Era uma coisa assim, que isso era completamente ligado à briga. Não era briga. Sim. E aí com o surgimento ali do UFC, né, que por mais que fosse um campeonato, entra quem quer, são duas pessoas a princípio, né, deveriam ser preparadas para aquilo, era um esporte, mas as pessoas ainda não estavam muito acostumadas com aquilo. Né? Então assim, o jiu-jitsu durante muito tempo, ele era um sinônimo de briga, de vandalismo, de maluco, de briga de bar. Mas você sabe uma coisa? Hoje não. Então veja o seguinte, uma vez o grande mestre Robson Grace, numa postagem na internet, ele disse, nós demos porrada no mundo. Quer dizer, essa era a conduta, essa era a visão.
Não é que estivesse errado, não, mas a cultura toda era essa. Então, no meu ponto de vista, é diferente. Sim. Sabe? Eu acho que nós não partimos para dar porrada no mundo, nós partimos para transmitir algo que fosse consistente do seu ponto de vista de evolução das pessoas. Hoje é mais visível isso, mestre. Mas eu arrisco dizer, aí eu vou te falar, é a minha ideia, tá? Que isso até ajudou. Então, talvez o fato do jiu-jitsu, né, essa coisa mais descolada, porque o judô é uma coisa quadrada, o judô é quadrado. O jiu-jitsu não, o jiu-jitsu ele é flexível. E essa história dessas histórias de briga, eu acho que por um lado acabaram. Foi uma fase. Eu falo que eu costumo dizer que em relação foi um mal necessário. Exatamente. Só que esse mal necessário foi aplicado por figuras representativas na comunidade. Que já está dizendo que está certo ou está errado. Não, foi um mal necessário naquele momento. Só que ele deveria ter sido interrompido, só que perderam a mão. Exatamente. Né, mestre? Aí se alastrou porque quem tomavam essas atitudes eram as grandes referências da comunidade para conquistar um espaço que ainda não tinham. E só que o exemplo arrasta. Essas pessoas também eram referências dentro da academia. Com certeza. Consequentemente, os alunos viam e começaram a replicar aquilo como se fosse a coisa mais natural vindo da referência deles. Exatamente. Mas você sabe uma coisa? Naquela época, eu era diretor da Federação de Jiu-Jitsu do Estado de São Paulo e uma das coisas que eu estabeleci foi o seguinte: vou punir aquele líder de academia ou aquela academia que não cumpra com o regulamento básico, que é a correção do seu comportamento. Pô, eu quase que fui crucificado. Pô, tá louco, mas esse é o jiu-jitsu, sabe? E eu cheguei a punir, e essa punição teve uma repercussão mais negativa do que positiva. Perfeito. Eu estava punindo o seguinte: você não pode agir dessa maneira, porque se você age dessa maneira, você está induzindo as pessoas a acreditarem que este é o jiu-jitsu. E o jiu-jitsu não é, isso é você dentro do jiu-jitsu. Então, outro aspecto, sabe? Então, como é que você pode punir esse camarada? Muito engraçado como fizeram o errado virar certo, né? Exatamente. Pessoas que... mas isso eu vejo que é devido à grandiosidade do jiu-jitsu, mestre. Por quê? O jiu-jitsu é tão grande, o material que nós temos na mão, o produto que nós temos na mão é tão bom, mas tão bom, que ele deixa a pessoa totalmente emotiva. E emoção faz esse tipo de visão, de atitude. Porque pessoas que falaram que estavam não, isso não é o jiu-jitsu. Se o senhor fosse analisar a fundo, eram pessoas bem-sucedidas como maridos, como pais, como empresários, mas que o jiu-jitsu, devido a aflorar tanto a emoção dessas pessoas, falavam que bater era certo. O que dentro das próprias casas e empresas eles não agiam assim. Muito louco isso, cara. Exatamente. É muito louco exatamente. Isso. Você imagina na França, né? Que a França caracteriza-se principalmente com duas artes que são fundamentais lá, que é o Aikido e o Judô. O que acontece? Eu fui convidado pela Federação Francesa de Judô para dar um seminário, para dar 2 ou 3 seminários, eu dei lá. Sabe, as pessoas me olhavam como, que figura é essa? O que é isso? O que esse cara vai fazer? E tinham pessoas de graus elevados, o pessoal de faixa vermelha e branca e até faixa vermelha. E o que aconteceu era o seguinte: ficavam surpresos que era uma pessoa correta, uma pessoa íntegra. Tinha uma suavidade. Tinha uma suavidade. Eles já estavam esperando algo bem diferente daquilo, né? Pela fama, né? Exatamente. E aí, quando você começa a coisa, eles dizem: mas isso ajudou? Eu digo: meu cara, é claro. Eu acho que o mestre deve ter sido a pessoa que eu mais escutei. E tipo, nossa, mas eu fazia uma ideia tão diferente no mestre. Perfeito. Por conta do... falando assim de anos atrás, né? Porque as pessoas, quando eu falava do jiu-jitsu, não, mas eu falava: não, você precisa conhecer o mestre Flávio Bering. Precisa conhecer porque é diferente e tal. Precisa conversar com ele. Perfeito. E aí, todo mundo que conversava com o mestre falava: nossa, mas eu fazia uma ideia completamente Exatamente. diferente. O que é as pessoas fazerem ideia do jiu-jitsu. Sabe onde acontece essa surpresa hoje em dia? Onde acontece? Que é um dos marketing que eu utilizo. Que a gente trabalha, o nosso público-alvo são famílias. Né? Começando com crianças meninas e meninos. A partir de 2 anos e meio. Turma baby. A gente trabalha. É quando a gente cria um ambiente familiar, oferece arte marcial, desenvolvimento humano, né? Toda aquela formação de acordo com o nível da criança, do adulto. Aí chega numa festinha de criança, de escola, aí a mãe de uma aluna nossa, pequenininha, menininha, fala: nossa, mas a sua filha pratica jiu-jitsu?
Ela tem uma surpresa, um espanto, como se aquilo fosse uma hora absurda. Uma menina pequena, por que não? No jiu-jitsu, esse negócio que na cabeça dela tem aquela impressão que a pessoa tinha quando você ia apresentar o mestre ou quando alguém fala de jiu-jitsu, e aí é onde entra meu marketing. Porque aquela mãe, eu só preciso que as pessoas ao redor perguntem, porque aquela mãe vai trabalhar por mim agora. Ela vai mostrar tudo isso que você se encanta, que todo mundo se encanta com o mestre, que é o positivo, o lado positivo que pouca gente vê. Isso mesmo. E hoje é bonito de ver a quantidade de criança que tem entrando dentro do jiu-jitsu. Ferramenta educacional. Muito. E mulher também. Mulher. E mulher também, né? Acho que não é de hoje, né? Isso já vem de alguns anos para cá, mas eu acho que, para mim, assim, de 2, 3 anos para cá, assim, é muito grande. Vamos entrar aqui num tema polêmico? Vamos. Tá muito calmo esse negócio, né, mestre? Tá muito calmo. É o seguinte, o pessoal fala em bullying, né? Que é nas academias de artes marciais, de jiu-jitsu principalmente, seria um instrumento para você corrigir o comportamento da criança de maneira que ela sofra menos bullying ou não sofra bullying. Mas o bullying começa em casa, meu cara. Exatamente. O problema do bullying é a educação que ele recebe em casa. Exatamente. Então, quando ele vai para uma escola de arte marcial, ele encontra um ambiente com rigidez comportamental, com hierarquia, com valores e tudo mais. Como em casa ele não tem esses valores. Que deveria ter. Deveria ter. De ser de lá que era a base. Então, há um conflito. E esse conflito, para você que lida com muita criança, tem um negócio interessantíssimo, que é o seguinte: quando a criança vem, faz uma escola de jiu-jitsu, vai para a Zenit fazer aula. Quando chega em casa, entusiasmada com o que aprendeu, vai conversar com o pai e a mãe, que não sabem nada, nunca viram nada, não têm ideia do que se trata. Ou ignoram, e a criança frustra-se, ou interpretam de maneira errada. De repente o casal começa a discutir, mas ele está ficando violento. O negócio de fala de estrangulamento, quebrar braços. Pela inexperiência. É isso que é o trabalho que você faz, que é de integração da família. Integração da família. Que é fundamental para interpretar, saber o que está acontecendo. Porque se deixar para eles acharem algo, eles vão acharem algo que a mídia mostrou para gerar marketing. Exatamente. Mas eles têm que saber, o que nem o senhor falou já, o porquê de tudo. Porquê de tudo. Exatamente. Exatamente. E isso tem um aspecto também, que é o seguinte: principalmente, esse é um trabalho que você desenvolve, que algumas escolas desenvolvem, que é a formação do professor, para que ele saiba comunicar-se com esse grupo de pessoas, principalmente o baby, por exemplo, o que você tem lá, a partir de 2 anos, é incrível. Porque eu comecei com os meus filhos a colocá-los de kimono também, baby pequenininho. Mas como eu tinha uma escolaridade, eu tinha já um desenvolvimento, foi de uma certa forma fácil para adaptação. Mas eu imagino a pessoa que não tem nem capacitação para fazer isso. Então, é isso que eu me bato em relação ao que acontece frequentemente na internet, o sujeito demonstrando coisa com a criança que é inaceitável, não é compatível com uma orientação, do ponto de vista, sabe, da dinâmica de movimentos. Perfeito. Vou ensinar para a criança a cair. Olha, ensinar a criança a cair, qual é o momento em que você ensina a criança a cair? Perfeito. Qual é o momento em que você ensina ela a fazer um rolamento? Perfeito. A criança, por natureza, sabe fazer rolamento. Ela sabe fazer cambalhota, porque ela nasceu assim. Sabe fazer uma levantada técnica. Você tem que resgatar isso. Mas resgatar isso com suavidade, para não impactar, porque ela já estava em processo de deformação, por exemplo, dos adultos. Perfeito. Então, é um resgate. E o adulto, quando vai buscar isso, quando ele descobre que ele é capaz de fazer, ele vai resgatar coisas da sua pré-infância, né? Lá no início, lá quando ele começou, em que ele começou a engatinhar para ficar de pé, para segurar no móvel. Então, esses aspectos que são fundamentais, é a essência do ensino e do compromisso que o professor tem para transmitir para o aluno, de maneira que ele possa se integrar nesse processo com suavidade e não com impacto. Aquele negócio, chega na academia, o ambiente é pesado, o ambiente é de pancada, é de porrada e tal. Aí, peraí, aí, meu caro, vai haver um conflito. Se ele tem predisposição por uma questão dele, pessoal, então ele pode até entrar e vai se deformar mais ainda. Se ele não tem predisposição e ele for, ele for forçado, entre aspas, a permanecer lá,
ele vai sair numa frustração brutal, e não só com a frustração, é que ele vai ter, aí sim, ele está sofrendo um bullying que é seríssimo, que é um bullying emocional. Perfeito. Que está conflitando com a... Eu era um menino, quando eu comecei a fazer jiu-jitsu, eu tinha 10 anos de idade, eu tinha pavor de confronto físico, eu tinha pavor, não podia imaginar alguém me agarrando, porque eu sofria de asma, tinha uma série de coisas, e tinha medo. Quando eu comecei a fazer com o Hélio Gracie, a sorte é que eu fiz com o Hélio Gracie, que eu tinha 10 e ele tinha 30 e poucos anos, então era um adulto, então havia uma diferença tão grande que e ele tinha uma habilidade fantástica, em que ele foi me transmitindo coisas que foram gradativas. Mas o grande impacto foi aos 13 para 14 anos, quando eu, já com o João Alberto Barreto, eu comecei a fazer um trabalho diferenciado. Neste momento, diferenciado por quê? Porque aí era o João Alberto um cara de 17 anos, e eu com 13 para 14. Então havia uma proximidade de idade, e aquilo passou a ser para mim um exemplo. Não, o Hélio era um exemplo de figura máxima, ídolo e tudo mais. O João Alberto era eu mais daqui próximo. Daqui a pouco tempo. Perfeito. Então isso para vencer essas barreiras todas foi extremamente difícil, muito difícil. E aí houve o aspecto de que precisa ser controlado, e que nesse caso o Hélio sabia controlar muito bem. É o seguinte: você começa a adquirir capacitação técnica, física, o que seja, e você vai para a rua de peito inchado assim, agora, meu caro. Então, sabe, quer dizer, para você, inclusive, domar, né, e você conduzir, é preciso ter pessoas com alta capacitação. Então, como é que você resolve esse conflito? Ele já sofre bullying em casa, que é uma distorção em relação ao que ele tem no seu cotidiano fora de casa, seja na rua, seja na escola onde ele frequenta, ou seja na academia onde ele pratica arte marcial. Como é que você arruma esse negócio todo? Então, essa questão que o Cavaca desenvolve aqui, que é muito importante, é a integração da família. Entendam o que está sendo feito, para que você possa auxiliar o processo de desenvolvimento da criança. Acho que a integração da família, né, mestre, e a capacitação dos professores para que eles possam estar aptos a transmitir todos os porquês que estão fazendo com os filhos daquelas pessoas. Exatamente. Porque muitas vezes a gente vê assim, eu recebo, mas pô, eu não sei o professor, o que eu faço com os pais, que os pais são muito chato. Eu falei, cara, já pegou teu filho e colocou na tua frente para ele apanhar de outra criança, qual vai ser a tua reação? Exatamente. Entendeu? Então, cara, você vai conseguir controlar, ou você vai ficar torcendo, ou você vai ficar tentando dar dica, ou você vai ficar se intrometendo? Você vai conseguir controlar seu emocional? Você sendo ou um leigo ou um praticante da modalidade. Então, ao invés de você deixar aquela pessoa ali, soluciona esse problema, trazendo ela para perto de você, explicando todas as etapas do processo que estão sendo praticadas com o teu filho, os porquês que eles estão passando e aonde que ele vai chegar, para que ele tenha o norte. Traz o pai e a mãe para participarem do processo, porque aí você, além de estar resolvendo o problema da chatice dos pais, que é um erro seu e não deles, né, você ainda está transformando mais clientes em potencial, que um dia você pode, através desse ambiente, colocar o pai e a mãe como seus alunos dentro do tatame também. Perfeito, né? perfeito. Eu sou prova disso o dia que eu fui agora, esses dias, né, que fui na academia do Cavaca, para levar um kimono para ele experimentar lá. E aí no final da aula ele me chamou no tatame, me apresentou, a gente conversou. Depois, eu não lembro o nome dele, daquele rapaz que chegou pra gente assinar a faixa dele e tudo, né? E ele pediu até para eu assinar a faixa, né? A faixa branca dele. E aí ele falou pra gente, ele quis tirar uma foto comigo, com o Cavaca, porque ele falou que o fato dele estar lá dentro do tatame, né, foi super importante para ele. Né, para a vida dele. Ele estava junto com as duas filhas, com as duas filhas dele lá, quer dizer, era um pai, faixa branca, com duas crianças de quantos anos ali treinando? São pequenas, são menos de 10 anos. Então, assim, é real. Né? Isso traz o pai, né? Às vezes o filho traz o pai, às vezes o pai leva o filho. Mas é o que o mestre mesmo falou, porque muitas vezes a criança está lá praticando, né, e o pai ou a mãe colocou como uma atividade física, numa modalidade como o jiu-jitsu, e chega em casa, a criança quer, como nós, homens, mulheres, chega em casa com alguma habilidade que a gente aprende, a gente quer mostrar, olha a chave de punho, olha como eu sei soltar do punho, olha,
e aí você quer transmitir. E aquela outra pessoa que não tem o conhecimento das mecânicas, de tudo que está acontecendo, acha que, tá bom, não sei o quê, não interage. Então perdeu uma bela oportunidade de ter mais uma ferramenta de conexão com a sua própria família, que é o jiu-jitsu. Sem dúvida. Mas aí entra numa outra área, que são os pais. Né? Eu acompanhei a mãe do meu filho, ela era professora de escola. Né? E assim, a coisa mais comum que tinha era o filho aprontar alguma coisa na escola, os pais chegarem na escola e os pais não estavam nem aí para a escola. Eles davam bronca no professor porque o filho tinha agido errado. Quer dizer, os pais, alguns, tá, generalizando, alguns, eles acham que a escola vai educar o filho. Exato. Fazer o papel dele, né? O papel dele, né? O próprio Theo, meu filho, quando ele começou a fazer judô, ele tinha 7 ou 8 anos, ele fazia de manhã lá no Clube Sírio, que foi onde eu treinei. Eu ia todos os treinos dele, eu ia assistir. Eu estava lá, sentado. Nunca vi um pai, não estou exagerando, eu nunca vi um pai ou uma mãe assistindo lá. Era só uma babá. O que os caras vão, muitas vezes, se você não traz eles pro jogo, isso aí tem que ser a visão do cara ali, do professor, dono da academia, do gestor. Se você não traz eles pro jogo, aquilo ali é só mais uma atividade física que o pai quer que o filho chegue cansado em casa e durma. Exatamente. Entendeu? E ele acha que quanto mais caro ele estiver pagando, mais educação vão estar dando pro filho dele. Que é tudo errado. Né? Ainda mais hoje em dia que, cara, se você deixar teu filho, se tu não educar teu filho, esse mundo desse jeito vai educar desse jeito que tá hoje. Exatamente. Você vai correr o risco da tua vida de perder teus filhos. Né? Então eles têm uma ferramenta, a gente tem um complemento educacional, mas aí a gente já sabe, eu sou o gestor da academia, eu sei que esse mundo existe e que pais como esses existem. Então eu, como maior interessado em poder oferecer o meu serviço para a família, eu tenho que ter as abordagens certas para trazer os pais para próximo e a família conectada naquele ambiente e fazer com que meu serviço seja lembrado 24 horas por dia. Exatamente. E não afastá-los, desconectá-los, porque daqui a pouco a criança fala, não quero mais jiu-jitsu, quero futebol. Tá bom, filho, vai lá, mas pelo menos queima a energia e chega em casa e dorme. Entendeu? Senão o meu concorrente direto acaba sendo modalidade esportiva. Exatamente. Eu não posso deixar que um jiu-jitsu, uma arte marcial, como a essência que o mestre transmite no mundo todo, seja concorrente direto de futebol, de basquete, de natação. Não posso, é um nível muito acima. Exatamente. Entendeu? É uma formação educacional. Esporte é uma coisa, arte marcial é outra. Entendeu? É uma ferramenta de complemento educacional que a gente está dando suporte para a família. Mas nós não somos o pai e a mãe. Nós temos que tê-los no jogo conosco para que nós possamos desenvolver o crescimento do filho dele. Vamos levantar uma polêmica de novo? Opa, bota. O mestre tá usando, tá parecendo cavaca hoje. Então, veja bem, uma questão. Fala-se muito no jiu-jitsu nas escolas. Houve até um projeto, eu me recordo alguns anos atrás, um grupo de pessoas do jiu-jitsu, grandes mestres e tal, foram a Brasília para ver se formalizavam um projeto nessa ordem. Meu caro, o primeiro aspecto é o seguinte, existem profissionais competentes, formados para irem às escolas. Esse é o primeiro aspecto. Perfeito. Não adianta você querer implantar um negócio sem ter o fundamento que é o professor de Posso fazer mais uma pergunta para polemizar em cima disso ainda? Então, uma pessoa que recebe uma faixa preta, está lá na academia, tem um tempo determinado de prática de jiu-jitsu como aluna, quando ela tá com ela recebe a faixa preta, ela pode ser chamada de professora? Ela é professor de jiu-jitsu? Não é. Tá vendo? Vocês aí que estão assistindo aí. É um instrutor de jiu-jitsu, é um instrutor. Tem gente que fala, não, então a experiência, que experiência? De quê? De quê? Exatamente. Porque, na verdade, essa pessoa, quando ele é graduado em faixa preta, em primeiro lugar, por exemplo, no caso lá, as pessoas que me seguem no mundo todo, fazem uma mentoria comigo durante um período que antecede a avaliação dele por um comitê de faixas pretas. O que ocorre é o seguinte, o que esse comitê tem compromisso de avaliar? A capacidade pedagógica. Técnica qualquer um aprende, qualquer um faz. Perfeito. Agora, o aperfeiçoamento técnico já é um outro detalhe, mas isso já deveria ter vindo de base. Perfeito. Mas a parte pedagógica, saber ensinar e saber transmitir conhecimento é um outro aspecto. Então, essa é a avaliação principal. Não adianta, é o que eu gosto, porque você vai botar esse camarada no mundo para dar aula, e ele tem o seu nome nas costas,
consequentemente, é o reflexo do seu trabalho. Por isso, Cavalcante, que eu mandei um monte de gente embora. É uma responsabilidade enorme. Perfeito. Você Muito. Você está ensinando. Pois é. Se você não souber ensinar, você vai ensinar e vai estragar. Vai estragar, exatamente. Estragar. Mas, Fulvio, quantas pessoas no mundo acham que ser faixa preta é professor? Porque Exatamente. é a história, cara. A história é essa. Né? A maioria. Por quê? Eu faço uma metáfora aqui, mestre, uma historinha que ela é fictícia, mas é real ao mesmo tempo, tá? Mas ela se encaixa em muitos da nossa história que a gente vê. Esportista no Brasil. Esportista no Brasil quem é? Tirando os esportes de elite, tênis, automobilismo, né, esses esportes de elite, tirando quem é? O resto da sociedade. É o resto da sociedade, é social. Ainda mais num país do tamanho do Brasil, com o tamanho da pobreza que existe. Então a pessoa se agarra naquela oportunidade de vida, porque um projeto social é uma oportunidade de vida, né? Começa talvez por uma ocupação de tempo, para sair da rua, fica ali. Todos os seres humanos são treináveis. Quanto mais você aperfeiçoar, repetir as habilidades, elas vão se aperfeiçoando. Consequentemente, você vai lutar um campeonato com habilidades treinadas, você ganha uma medalha. E aí você ganha uma medalha, o teu professor começa, não tem base nenhuma de formação como o mestre está falando, o teu professor te avalia por quantidade de medalhas e títulos que você ganha e te gradua para a próxima faixa. Exato. E pai, daqui a pouco chega um momento que você continuou, porque é a única coisa que você não tem trabalho, você não tem estudo, você só pratica jiu-jitsu. E aí você um dia, por habilidades técnicas, você ganha muitas medalhas em todas as faixas e teu professor te gradua a faixa preta. E aí, pela cultura da modalidade que existe, você com a faixa preta na cintura, você é denominado professor. E você vai abrir sua academia. E você, muitas vezes, desconecta daquele cara que te ensinou daquele jeito. Por mais que tenha sido errado, ele te ensinou, porque você se acha que... Porque aquele próprio cara te construiu. Porque ele não sabe gerir pessoas, ele só foi construindo um monstro, só que ele nem percebeu. E aí ele construiu uma pessoa que se transformou num campeão de medalha, deu uma faixa preta para essa pessoa, deu poder na mão dela e todo mundo com poder na mão vai querer achar que pode tudo e não pode nada, na verdade. Abriu uma academia e começa a dar aula com essa faixa preta. E replicar o quê? Mas ele está dando aula mesmo? Isso que eu tô falando. Técnica. Exato. Não, ele nem mostrar sabe, mestre, porque ele só sabe praticar. Exato. O cara só sabe ser campeão. Para ser campeão não precisa falar. Se eu falar, eu sou desclassificado na luta. Então eu não preciso nem falar. Eu sou proibido de falar. É o contrário. Né? Ao contrário. Então, ainda bem, porque o cara ali, ele tá falando, então, bota a mão ali, depois tu vai pra cá e depois tu vai pra ali. Esse é assim que ele ensina, porque é a maneira que ele não tem experiência, ele não sabe transmitir, não tem pedagogia, não tem andragogia, não tem capacitação nenhuma, não tem didática. Né? Não tem conhecimento das mecânicas do movimento para serem transmitidas de acordo com os níveis que ele está proporcionando ali. Então ele vai ser esse cara que é o professor de jiu-jitsu, que é o cara que veio lá com habilidades aperfeiçoadas de uma base intelectual quase nula, entendeu? Que hoje vai instruir pessoas altamente capacitadas que muitas vezes se calam frente aos campeões, sendo que essas pessoas têm um nível intelectual totalmente elevado, que gostam do serviço do jiu-jitsu, da modalidade jiu-jitsu, mas que elas são lideradas por esse perfil de gente. E aí é esse o faixa preta. Eu vejo essa história se repetir, ela proliferou assim no mundo, né? De uma forma assim que, porque não, mas nos Estados Unidos, cara, nos Estados Unidos é esse cara que foi lá dar aula em inglês. É esse mesmo cara amador que transmite esse mesmo desserviço, transmite lá nos Estados Unidos também. Isso quando não é um brasileiro desse que nem inglês fala e cai lá, porque o cara tem um monte de medalhas, as pessoas acreditam que ele vai construir um monte de campeão. Aí já viu a história, como é que é? Aí o americano é apaixonado pelo jiu-jitsu. Quero esse cara aqui, que nem foi comigo. O cara veio me contratar aqui no Brasil porque eu tinha acabado de ser campeão mundial. Primeira vez lá em 2010. Aí me levou, campeão mundial, pum, foi lá, me contratou. Ele deu a sorte que era eu, né? Tipo assim. Aí o cara chegou lá, tá, beleza. E aí muitos são levados por causa disso, porque ele era um apaixonado, era um multimega milionário lá, o meu ex-patrão, que a academia com 400 alunos era um hobby para ele. Ele era headhunter lá, tal, tinha a profissão dele e tal. E ele era alucinado por arte marcial, ele amava aquilo. Então ele investia aquilo para ele, o que ele investia ali era hobby para ele. Aí ele contratou um monte de gente, levei o Bochecha, levei mais um aluno, né? E, cara, ele tinha contratado o Edson Barbosa do UFC, contratou o Pezão, o Bigfoot, era todo esse time junto lá, essa galera. Tudo por hobby, por paixão dele. E aí, como vários outros são levados para lá. E aí, só que uma hora, esse cara que me levou, ele é muito inteligente, assim como outros que levam para empresário. Ninguém que é rico é burro.
Porra, pobre é burro, o rico é inteligente, cara. Porra, não é, o cara não fez aquilo ali, construiu aquilo ali de patrimônio de besteira. Beleza. Aí o cara chega lá numa situação como essa, ele começa a ver a fria que ele se meteu, porque ele achou que era uma coisa, daqui a pouco o dia a dia mostra totalmente outra coisa. Ele vai, nossa, mas esse cara fala desse jeito, ele se porta desse jeito, ele tem essas características, nossa, mas ele faz tudo errado. E aí daqui a pouco ele desconecta e descasa aquilo ali que ele achou que era uma coisa, mas não era. Ele, pô, isso aqui não é profissional, só que o cara faixa preta se acha o dono de tudo ali, o autoritário, e aí tem uma intriga. E esse cara que foi levado pelo patrão lá, que é o visionário, desconectou, o cara saiu fora, porque houve esse descasamento de direções, e o brasileiro fica lá, abre a sua academiazinha, já aprendeu mais ou menos e continua replicando essa mentalidade retrógrada para os americanos, sendo que ele não fala nem mais com o cara que levou ele para lá. Cara, é a história mais comum que desenvolveu o jiu-jitsu no Brasil, no mundo, cara. E as pessoas não conseguem enxergar isso, que é a falta de capacitação para se tornarem professores. Mas aí eu levantaria um negócio também que já discuti isso várias vezes, não só no Brasil, mas em outros países também, que é o seguinte: para ensinar autodefesa, você deveria ter um porte de arma. É o mesmo processo. Perfeito. Você tem que ser, você para ter um porte de arma, Perfeito. Você precisa de apresentar determinadas qualificações e condições, como é que se diz, de capacitação psicológica e tudo mais, para ter o porte de arma. A ensinar a autodefesa é a mesma coisa, você está ensinando uma pessoa ou está deformando uma pessoa, orientando a pessoa a utilizar determinado tipo de coisa que podem resultar em morte. Perfeito. Então, o ponto, esse é um aspecto que precisaria ser tratado com muito mais prioridade do que abrir escolas, obrigatoriamente escolas, para ensinar para criança. É o seguinte, primeiro, uma legislação que diz o seguinte: só pode ensinar autodefesa quem está qualificado, dentro desses parâmetros. Então, parâmetro 1 é o seguinte: você não vai ensinar técnica de autodefesa que possa se traduzir em capacitação do indivíduo para deformar outra pessoa. A grande realidade da autodefesa é o seguinte: existem 3 componentes. O primeiro é neutralizar, o segundo é dominar, controlar, e o terceiro é executar. Quando você fala no terceiro, execução, a execução é sumária. É quebrar ou machucar seriamente a pessoa. Então, para que isso seja orientado corretamente, para que a pessoa não saia dali com esse poder nas mãos, por quê? Porque a orientação que é dada como fundamento é deformada. Existem escolas que as pessoas ensinam técnicas que foram criadas para execução sumária. Perfeito. Vamos falar, o Krav Maga, por exemplo, ele foi criado no exército israelense para matar, não tem meio termo. Sim. Ora, você transformar isso em uma escola que dê acesso a qualquer pessoa, ou você está ensinando a matar, ou você está ensinando uma coisa deformada. Por isso que na justiça, na lei, se chama de arma branca, né, mestre? De arma branca, exatamente. Por que o faixa preta é condenado se ele briga na rua e machuca o seu oponente? Porque você tem, na realidade, você tem um agravante aí na questão jurídica. Ora, se tem um agravante na questão jurídica, o que pressupõe? A pessoa que ensina a outra pessoa a ter este poder nas mãos, ela tem que estar qualificada para saber orientar a pessoa a usar esse instrumental. Por isso é que a autodefesa não começa com técnicas, a autodefesa começa com comportamento. Então, agora, isso é necessário que haja uma legislação. Agora, outra pergunta. Ok, isso virou lei. Quem é que vai? Qual é o a instituição que vai. É capaz da instituição, as pessoas que forem as cabeças da instituição, avaliarem ao contrário, porque elas também não fizeram isso. Não fizeram nada disso, exatamente. A educação Ô mestre, mas aí ó, vamos continuar polemizando, vai. Olha o nível. Aí o negócio, né, a essência pro profissionalismo. Então existem 2 extremos. Tudo que é extremo tá errado, né? Então tem que ter o equilíbrio, né? Eu não posso meter a porrada em todo mundo, mas também não posso sair vendendo faixa para todo mundo. Tem que saber equilibrar.
Só que hoje em dia, devido à demanda, o jiu-jitsu ser um produto tão bom, uma demanda grande, e existe a falta de qualificação de material humano como qualquer outro segmento. Para trabalhar lá na fábrica lá da Dragão também, você precisa de costureira capacitada, precisa de pessoas que vão fazer o corte, pessoas que vão estar lá fazendo a estampa. De todos os segmentos hoje, principalmente no Brasil, existe uma falta muito grande de mão de obra qualificada, né? E no jiu-jitsu não foge disso. É o grande problema das empresas em si, em geral. E aí, a gente vê muitas vezes que pessoas que são lideranças até mesmo, e aí toca nesse ponto, é uma ferida bem grave aí que, né, isso aí dá o que falar, não vou citar nomes, mas presenciei, né, líderes de grandes equipes serem avisados sobre a desqualificação de alguns professores das suas redes, das suas filiais da rede. E a devolutiva deles, a partir do momento que foi avisado, foi, mas pô, se eu começar a fazer um pente fino em todas as minhas filiais, eu não vou ter ninguém para trabalhar. Essa foi... Aí, o que vocês me falam disso, né? Como é que você... Mas é outro negócio, você tá... A régua está passando lá embaixo, né? Exatamente. Então, esse é um aspecto. Então, veja bem que comprometimento existe na área em que nós atuamos na questão da qualificação. O comprometimento do professor, do líder, daquele que vai orientar e vai fazer com que aquilo se perpetue, ele tem essa responsabilidade, mas nós temos hoje em dia a possibilidade de fazer uma pequena transformação nisso. Agora, você não pode quantificar, você tem que qualificar. É o primeiro aspecto. Eu vou qualificar. Quantificar é uma consequência da expansão do meu trabalho e da qualificação das pessoas que me representam. Ponto. Esse é o aspecto principal. Fora isso, meu caro, nós não vamos chegar a lugar algum. E as pessoas me perguntam, vem cá, você acha que o juiz algum dia está nas Olimpíadas? Eu não verei isso. O único caminho que eu vejo a possibilidade seria através de Abu Dhabi. Perfeito. Porque tem todos os instrumentos para poder fazer isso. É organizado, tem dinheiro, tem tudo aquilo que vai fazer. Sim. Já houve uma oportunidade certa vez. Certa vez um líder do jiu-jitsu foi convidado pela Federação Internacional de Judô para criar um quadro de jiu-jitsu dentro da Federação Internacional de Judô. Esse líder sentou-se na mesa com os juízes e disse o seguinte, eu quero saber quanto é que eu ganho nisso. Aí foi encerrar a reunião e acabou. Sabe? Então, o fato é, aquele teria sido a porta. Perfeito. Agora, nós vamos nos subjugar a uma outra federação? Pelo amor de Deus. Não é subjugar, meu caro, é abrir a porta, é entender. Porque você só vai conseguir... Veja bem, o jiu-jitsu, quando o jiu-jitsu deu os primeiros passos, a federação que comandava o jiu-jitsu é a federação de boxe, não tinha nada a ver com o jiu-jitsu. Mas muitas vezes entra naquilo que a gente acabou de falar sobre a palavra mestre, né? Exatamente. Essa pessoa, ela se acha, as pessoas elas querem chegar já pelo final. Pelo final, exatamente. Elas não querem, hoje o mundo está muito assim, né? Calma, vamos conquistar o espaço, vamos chegar gradativo. Vamos chegar. Né? Eu não sou o mestre, né? Então eu sou o faixa branca, que um dia vocês podem me chamar de mestre através das minhas atitudes. Exatamente. Né? Então, assim, todo lugar você tem que saber chegar dessa forma. Agora, não, eu sou o melhor do mundo e acabou. Eu falo, pô, não é. O judô está infinitamente na frente em muitos quesitos, em que se a gente juntar e agregar as características, a gente pode um dia ser que nem eles. Como organização, sem dúvida. Sim, como organização. Exatamente. Né? Eu já vou deixar aqui, porque minha cabeça não para. Então vai. Eu só acho que essa dupla aqui tem uma sinergia muito boa. Eu acho que um curso de capacitação para professores, mas assim, uma coisa mais elevada, eu acho que seria uma ideia muito boa. Eu também acho. Vamos fazer? Vamos? Tá o mestre está fechado. Eu acho que é uma ideia muito boa. O mestre está fechado. Então, vai ser um prazer. Eu já vou fazer o seguinte aqui, ó. Já vamos costurar umas coisas aqui. Costurem comigo. Mestrão, eu acho que eu vou levar um dia o senhor lá na Academia do Cavaca. Então vamos. O que o Cavaca acha de eu pegar esse grande mestre aqui, carregar ele até a sua academia? Vai ser uma honra, mas avisa que eu vou fazer uma recepção à altura do mestre, né? Então, mas tem que me avisar. Não, avisar. Vou marcar. Não, mas pode chegar de surpresa. Não, marcado. Marcado, com certeza. Vamos fazer uma recepção das...
Tudo bem? 100%. De acordo com o mestre merece. 100%. E aí a gente vai costurar muita coisa boa aqui, porque... Pô, com o maior prazer. Porque eu só tenho coisa boa de vocês aqui. Não tem nada que possa... Que bom. que Bom, possa. bom, Eu acho bom. que a ideia é somar. Com certeza. Pelo que Claro, eu tô vendo claro, aqui, claro, são duas claro. pessoas que trabalham em prol do jiu-jitsu. E não é o jiu-jitsu luta, campeonato, porque isso é consequência. É automático né? isso, já luta, tá tão isso é praticado consequência. isso. Mas eu acho que é uma ideia muito boa. Surgiu Vamos. aqui agora. Pô, que bom. Vamos deixar. Vamos lá, vai ser um prazer Foi um estar do prazer lado do enorme mestre. também, caramba. Olha, falando em prazer, né, eu acho que a gente está... acho que vale até depois fazer outro. Aham. Mas o tempo acho que deu uma estourada. Estourada. E assim, pra mim, outro dia eu estava assistindo o nosso podcast que a gente fez aqui, e eu fico pensando, falo, que sorte a minha de estar nessa mesa com Que duas legal. pessoas. E agora, vou repetir de novo, que sorte a minha, que honra pra mim poder juntar vocês dois e poder escutar um monte de coisa. O mestre, que é uma pessoa que eu carrego aqui há Infinito. tanto tempo no coração já, o mestrão, o Cavaca, que é um amigo meu. Aliás, eu trouxe umas fotos aqui, cara. Eu trouxe umas fotos pra vocês verem. Eu não achei uma. A da revista, você sabe que eu não achei a do da Sério? Rocha Eu acho Preta? que eu tenho essa revista. Mas eu trouxe umas aqui, eu vou mostrar na mesa aqui, e aí depois eu faço na ediçãozinha ali, a gente coloca. Olha essa foto aqui. Nossa, olha a costeleta do menino. O mestre deve estar Eu nessa me aqui, lembro eu não dessa foto, enxergo, né? mas o mestre tá O aqui, ó. mestre tá aqui. Ah, tá aqui, Ó, é. essa daqui. O mestre tá aqui. Aqui o Cavaca posando modelão pra dragão aqui, ó. Onde? Kimono vermelho, cara. É de Aikido, né, mestre? Aikido. Ó, aqui é essa, eu vou deixar o melhor pro final. Caramba. Aí essa aqui. E essa aqui. Já tinha Photoshop na época? Já tinha. Eu dei uma complicada. Deu uma arrumadinha. Essa aqui com o kimono. Com a lapela Com a preta. lapela preta, era o Iron. Que legal. Agora essa aqui é sensacional. Nossa Essa senhora. aqui, nem eu sei como que eu fiz isso, mas enfim, acho que as pessoas Camuflada, pediram pra eu cara, fazer olha aqui, isso. camuflado. O pessoal ainda fala, hoje eu só uso kimono azul e branco, preto, azul e branco, no máximo preto. Olha, essa aqui é de Nossa. 2008. O Fulva, ele fazia essas coisas, mestre. É, Fazia isso aqui, ó, Fazia de isso aqui vermelho. também, fazia, Meu as pessoas Deus do pediam, a céu. gente faz, né? A gente faz. Usar é uma coisa, Meu mas Deus. fazer a gente faz. Olha só, cara. Mas enfim, isso foram algumas coisas que eu achei. Esses Cleo- treinos, essas reuniões que você fazia com todos os... É que você sempre fez, né? Isso aqui é o mestre. Não, o mestre tá aqui, ó. O Aqui, mestre o mestre tá aí, sim. tá aqui, mestre, ó. Tá aí. Ó o senhor aqui, Ah, ó. sentado Tá aí. sentado. É. Esse mestre de... Ele era do Kenpo É Havaiano. do Kenpo, Kenpo, É o Sensei Bill Yuzaki, que faleceu. Mas enfim, Nossa, tem essas, cara. essas, Que legal. essas antiguidades Que legal. guardadas pela Cleo. Eu tenho 3 pastas. Que isso. Dá isso aqui de Que material, tudo legal, guardado pela Cleo lá na Dragão. Muito Mas, enfim, legal, muito Cavaca, obrigado pelo carinho. Poxa vida. Eu que te agradeço. Pô, por ter vindo, prazer, veio meu de irmão. Santos aí conversar com a Que gente. isso, é uma Mestrão, honra. Prazer enorme, caramba. Mais uma vez, obrigado Poxa, pela disposição, aí, pela disposição, né, de ter vindo com a gente. Foi uma honra e um privilégio. Uma aula, né? Mais uma aula. Fora o que foi conversado nos bastidores. Eu acho que aquilo ali vale um outro podcast, Aquilo um vale. outro dia pra gente... Aí eu tenho que me conter um pouquinho às vezes, porque, né? Não, mas não Quando tem eu- que se conter nada. Não precisa se conter não, mestre. As pessoas precisam ouvir o que o senhor tem pra falar, na verdade. Porque são verdades, né? São verdades. E a gente tem tanta gente falando mentira, por que não falar a verdade agora, né? Pois é, exatamente. É. Em falar em verdades, a gente precisa do seu livro, hein? Puxa, A gente precisa do seu livro. O meu aliado. Olha. A gente Caramba. precisa do seu livro. Caramba. O mundo precisa conhecer a sua história. A sua história não pode ficar entre 4 paredes. A sua vida, o que o senhor fez pelo jiu-jitsu e faz ainda, pela arte marcial, não pode ficar entre 4 paredes. O mundo precisa saber. É isso aí. uma vez o Fulvio me apresentou uma pessoa, era um Ghost Rider, né? Elias Awad. Exato. Depois não levamos adiante. Depois eu tive contato com mais 2 pessoas também no mesmo ramo para fazer. Nunca se levou adiante. Vamos fazer isso acontecer, Vamos mestre. fazer acontecer. O senhor tem muita... nós precisamos de ter eternizado essas direções aí que pessoas como o senhor tem para nos proporcionar. Obrigado. São gerações e gerações que vão utilizar essas direções aí para se fortalecer. Veja bem, dentro desse prisma é o que eu quero. É isso.
Quer dizer, fora disso, não quero nada com vaidade, nada. Porque, não, mas. Porque as pessoas às vezes me perguntam como é que eu chego na sua idade, sabe, com essa saúde, com essa. Sim. Em primeiro lugar é o seguinte, começa agora. Agora, outro aspecto é o seguinte, existem fatores aí que são essenciais. A parte alimentar, a parte, né, a parte a parte mental, a parte espiritual, são fatores essenciais e com isso você tem um direcionamento. Agora, sabe, às vezes a pessoa me vê caminhando de bengala e diz, pô, e aí? Eu digo, pô, isso aí são consequências de abusos físicas, né? não aqui, não, ó. Não aqui está perfeito. Físicas. Aqui está absolutamente perfeito. Quantos anos, mestre? 88 em novembro desse ano. Quase 88 em novembro desse ano. Já vou te convidar que daqui 2 anos vai ter uma festa de 90 anos. Tá? Então já... Não, se tu não me convidasse, eu já ia de furão mesmo. Bom, temos um compromisso, mestrão. Temos, é só marcar. O mestrão está indo viajar agora. Dia 31. O Cavaca vai também. Quando que você viaja para o Mundial, Cavaca? 23 até dia 1º, 23 de agosto até 1º de setembro. É coisa rápida, uma semana. É o tempo que eu estou fora também. O senhor vai ficar, sabe? Então em setembro temos estamos aí. Setembro. Temos um compromisso. Vamos levar o senhor lá na Academia do Cavaco. Vamos marcar essa data e vamos falar sobre a gente preparar algo de formação de professores, né? A gente tem uns aliados fortes nessa direção, tem uns aliados influentes aí na comunidade. Que bom. Um dia já marcar uma reunião com com você, Cavaco. Sim, eu a gente só tem. Vou ficar Legal, vamos fazer. O Fulvio é a conexão. Pode comigo. Eu vou atrás disso. Vamos sim. Temos um compromisso. Vamos embora. Então, bom, obrigado pelo papo, foi ótimo. Vamos trabalhar em prol desse jiu-jitsu aí. Com certeza. Obrigado, mestre, grande também. mestre. É um prazer sempre estar com o senhor. Obrigado, Fulvio. Obrigado. Isso aí. E, gente, até a próxima, em breve. Tchau, pessoal.